Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao PharmaCast. Hoje o tema é fundamental para quem atua ou estuda na área de farmácia. A gente vai falar um pouquinho sobre as classes farmacológicas de antipsicóticos, as suas diferenças, as características farmacocinéticas e as estruturas químicas e muito mais. Hoje eu chamei a farmacêutica Sabrina para falar um pouquinho mais sobre o tema com a gente. Pode entrar, Sabrina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. Esse é um tema que merece muita atenção. É um tema que impacta diretamente no bem-estar dos pacientes e na prática clínica. Sabrina, a gente está recebendo algumas perguntinhas aqui no nosso chat. A produção vai selecionar algumas aqui, e aí a gente vai selecionar as melhores e ler depois para tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Sim. Vamos lá então, Sabrina. Você pode falar para a gente um pouquinho dos antipsicóticos? Como eles agem, se eles possuem alguma classe? Explica melhor para a gente. Isso é uma ótima pergunta, né? Os antipsicóticos, eles são medicamentos que eles são utilizados para transtornos psicológicos, né? Eles podem ser usados para esquizofrenia, para estabilizantes de humor, transtorno bipolar. Então, os antipsicóticos, eles atuam diretamente ali no sistema nervoso central. Eles agem bloqueando os receptores de dopamina e serotonina. Daí acontece o efeito ali farmacológico, né? Para ajudar ali na alucinação, efeito adverso. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a divisão ali, que tem no grupo de antipsicóticos, né? Que eles são divididos, Wesley, em dois grupos, são os típicos e os atípicos. Os típicos são os que vieram primeiro, que a gente chama de primeira geração, são os clássicos. Esses, eles são mais voltados, assim, para transtorno de psicose mesmo, igual eu tinha explicado antes. Só que eles têm mais efeitos colaterais, sabe? Aí eles foram feitos ali nos anos 50, e daí depois vieram os antipsicóticos atípicos, que são de segunda geração. Esses eles foram feitos ali nos anos 90, né? E eles têm menos efeitos colaterais, só que dependendo do tratamento, da doença psicológica, tem que verificar muito qual vai usar. Dependendo se for muito grave, ainda é mais utilizado os de primeira geração. Então, os de primeira geração e os de segunda geração não tem nada a ver de um ser mais tecnológico que o outro. Na verdade, assim, né, Wesley? Mais tecnológico seria os de segunda geração, porque eles têm menos efeitos colaterais. Só que, assim, como tem muitas pesquisas, eles têm alguns efeitos, assim, de ganho de peso, essas coisas assim. Só que, igual eu falei antes, dependendo da doença, é mais eficaz usar os de primeira geração. E agora eu vou dar uns exemplos sobre alguns antipsicóticos que fazem parte tanto da classe ali de clássicos quanto os de segunda geração. Ali dos clássicos a gente tem o haloperidol, aí tem a levomepromazina e tem a clorpromazina. Esses são os três principais, né? Tem mais alguns, mas esses são os três principais, que são os fármacos ali que são mais utilizados, que muita gente ainda utiliza em alguns transtornos, etc e tal. Os clássicos, eles têm muito efeitos extrapiramidais, que a gente chama, que são os efeitos motores. Como, por exemplo, assim, a pessoa vai utilizar para um transtorno psicótico, mas acaba causando muito tremor. Esse seria um efeito motor. Já os de segunda geração, eles não causam tanto isso, sabe? Dependendo da medicação. Aí, os de segunda geração, a gente teria como exemplo a risperidona, tem o aripiprazol e etc e tal. Eles não têm esses efeitos motores. Então, os de primeira geração, eles são mais conhecidos por isso, pelos efeitos motores que eles trazem. Eu trouxe um videozinho que seria mais didático e mais fácil para vocês verem
sobre a estrutura dos antipsicóticos e também algumas curiosidades sobre eles, sobre o grupo farmacológico, como eles são absorvidos, se eles são absorvidos diretamente no estômago, se a excreção deles é pela urina, qual seria o período ideal para tomar medicação, se de manhã, se de noite, porque alguns têm o efeito sedativo, etc e tal. Então, daí agora eu queria pedir a permissão para passar esse vídeo. Sim, pode passar. Você já se perguntou por que alguns antipsicóticos causam aqueles efeitos motores chatos, tipo tremores e rigidez, e outros não? Bora entender isso de um jeito bem simples. Imagina que o nosso cérebro é uma cidade. E nessa cidade, tem uma avenida chamada via motora, que é responsável pelos movimentos do nosso corpo. Quem controla o fluxo dessa avenida é um mensageiro chamado dopamina. Se tem dopamina passando direitinho por essa avenida, os movimentos do corpo acontecem de forma suave, sem problemas. Agora, pensa que os antipsicóticos típicos são como guardas de trânsito super rígidos. Eles bloqueiam quase completamente a dopamina nessa avenida motora, principalmente no que a gente chama de vias nigroestriatais. O resultado? Trânsito parado, ou seja, os movimentos ficam travados, lentos, e começam a aparecer aqueles efeitos que a gente chama de efeitos extrapiramidais, tremores, rigidez, movimentos involuntários. Já os antipsicóticos atípicos são bem mais equilibrados. Eles até bloqueiam um pouco a dopamina, mas de um jeito mais leve na via motora. Além disso, eles têm um truque extra. Eles também mexem com a serotonina, que age como um semáforo inteligente, ajudando a regular melhor o trânsito da dopamina. Na prática, o que acontece? Esses remédios permitem que a dopamina continue funcionando o suficiente para manter os movimentos normais, evitando aqueles efeitos motores mais fortes. Agora falando sobre a classe de antipsicóticos clássicos. Esses começaram a ser usados entre os anos 1950 e 1970. O foco deles era controlar os sintomas positivos da esquizofrenia, como delírios e alucinações, mas tinham muitos efeitos colaterais motores. Agora falando sobre os principais fármacos dessa classe, temos como exemplo, o haloperidol é muito usado em casos de agitação psicomotora, surtos psicóticos graves e até mesmo em emergência psiquiátrica, pois possui uma ação rápida via intramuscular. É um antagonista potente dos receptores de dopamina D2 no sistema nervoso central e tem pouco efeito sobre receptores de histamina, por isso não causa muita sedação e sono. Por ter forte antagonismo da dopamina, possui alto risco de sintomas extrapiramidais. Ele é absorvido rapidamente no trato gastrointestinal, tem uma meia-vida média de 14 a 26 horas, já a formulação de depósito, haloperidol decanoato, pode ter meia-vida de até 3 semanas. Essa forma de depósito é super útil para pacientes que têm dificuldade de tomar os comprimidos todos os dias. Uma única injeção pode durar quase o mês inteiro. O haloperidol é metabolizado no fígado pelas enzimas 3-libracipriotas A4 e 2-libracipriotas D6. Sua excreção é feita pelas fezes e também pela urina. Pode ser usado tanto em comprimido como em forma injetável, principalmente em emergências. Por fim, possui alta ligação às proteínas plasmáticas. Já a clorpromazina foi um dos primeiros antipsicóticos da história na década de 50. Também é absorvida via oral ou injetável, mas tem uma absorção meio irregular, ou seja, nem sempre o corpo aproveita tudo. Sua meia-vida varia entre 16 a 30 horas, por isso, geralmente é administrada 2 a 3 vezes ao dia, dependendo do caso. Se liga fortemente às proteínas plasmáticas, e é muito lipofílica, adora gordura, então se acumula em tecidos como o cérebro, fígado e gordura corporal. Por causa disso, a eliminação dela pode ser lenta, ela gosta de se esconder nos tecidos gordurosos antes de ir embora. Mas quando acontece a eliminação, ela é feita principalmente pelas fezes e um pouco pela urina, depois de ser processada pelo fígado pela enzima 2-libracipriotas D6 e pela 1-libracipriota A2.
Sobre sua ação, ela age principalmente como um antagonista dos receptores de dopamina e histamina no cérebro. Por isso, causa sedação e sonolência, e já foi muito utilizada como sedativo pré-operatório antes das cirurgias. A levomepromazina também bloqueia os receptores de dopamina e os de histamina, por isso tem um efeito sedativo forte. É administrada por via oral ou intramuscular, tem absorção rápida, mas a biodisponibilidade oral é baixa e variável, assim como a da clorpromazina. Também sofre metabolismo de primeira passagem hepática, sendo metabolizada no fígado pelas enzimas do sistema 450 libras cipriotas e é superlipofílica, demorando para ser totalmente eliminada, mas quando ocorre, é eliminada principalmente pelas fezes e em menor grau na urina. Sua meia-vida varia em torno de 15 a 30 horas, por isso deve ser administrada de 2 a 3 vezes ao dia. Além dos clássicos, existem os mais atuais, os atípicos ou de segunda geração. Esses possuem uma ação mais equilibrada entre o bloqueio de dopamina e de serotonina. Os principais são: a risperidona é um antipsicótico atípico, que bloqueia os receptores de dopamina juntamente com os da serotonina, além de bloquear a histamina, resultando em um efeito sedativo. Pode causar elevação de prolactina, levando a efeitos como saída de leite das mamas e alterações menstruais. A risperidona entra no corpo e logo começa a fazer efeito porque possui uma absorção rápida e tem a biodisponibilidade de 70%. É metabolizada no fígado pela enzima 2 libras cipriotas D6, a excreção principalmente pela urina e o resto pelas fezes. A risperidona existe na versão de liberação prolongada, aplicada a cada 2 semanas, boa para pacientes que têm dificuldade de adesão ao tratamento. A olanzapina também é muito utilizada, sendo bem eficaz para transtorno bipolar, bloqueia a dopamina, serotonina e a histamina, por isso pode causar sono, e comparado com a risperidona, a sedação é maior. Possui uma biodisponibilidade boa e o pico de concentração no sangue é em cerca de 5 a 8 horas. Esse tem um fato diferente dos outros, sua meia-vida é em cerca de 30 horas, permitindo dose única diária. Além disso, esse é um dos antipsicóticos que mais causam aumento de peso. E para finalizar, existe uma versão injetável intramuscular de longa duração, sendo aplicada a cada 2 ou 4 semanas. O que é o reconhecimento molecular? É como se o antipsicótico fosse uma chave e o receptor de dopamina fosse uma fechadura. O formato da molécula é projetado para encaixar certinho no receptor D2, nos típicos, ou D2 mais 5-HT2A, nos atípicos. Exemplo de protótipos de cada classe: antipsicóticos típicos, exemplo, haloperidol, estrutura. Possui um anel aromático e uma cadeia com grupamentos básicos que favorecem a ligação com o receptor D2. Farmacóforo, grupo aromático mais ligação básica nitrogenada. Essencial para bloquear a dopamina. Alsofóricos, substituintes que aumentam a potência e afinidade, como halogênios, cloro. Antipsicóticos atípicos, exemplo, olanzapina e risperidona. Estrutura. Também tem anéis aromáticos, mas com modificações que permitem interação com receptores de serotonina além da dopamina. Farmacóforo, núcleo aromático mais amina básica. Necessário para ligação com D2 e 5-HT2A. Alsofóricos, grupos adicionais que melhoram a absorção, distribuição e reduzem efeitos motores. Exemplo, grupos piperazínicos na risperidona. Uma ideia de modificação para os antipsicóticos atípicos, por exemplo, seria alterar o grupo funcional responsável pela afinidade com o receptor H1, tentando reduzir o ganho de peso da olanzapina. E é isso, pessoal. Vimos como a química por trás dos antipsicóticos define o jeito que eles agem no nosso corpo, desde a estrutura da molécula até os efeitos que sentimos. Lembrando que, seja um típico ou um atípico, cada detalhe da fórmula faz toda a diferença no tratamento. Queria muito agradecer a Sabrina por ter vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Sabrina, pelas informações que você compartilhou com a gente, por ter trazido o seu conhecimento um pouquinho aqui nessa noite com a gente, tá? Obrigado mesmo por ter aceitado o meu convite.
Eu que agradeço por ter esse convite especial, de poder participar desse podcast tão famoso. Muito obrigada. E eu espero que tenha ajudado esses conhecimentos que eu trouxe para vocês e para a vida de vocês. Muito obrigada. Obrigado quem acompanhou a gente até agora. Tchau Até e logo. até a próxima. Uma dupla dessa, caralho.